palmas que adoram Jesus nessa noite, porque Ele merece a honra e a glória para Ele. Maravilha. Ou precisa arrepender de alguma coisa, ou precisa ajustar alguma coisinha, assim como Paulo falou, se você errar, vai primeiro pede perdão, irmão, para depois ser. Será que nós estamos preparados? Porque nós precisamos preparar, estar preparados.
Que a Bíblia diz que nós não sabemos que hora que Jesus vai voltar. E tem um hino que diz o seguinte assim, ó. Comprei a passagem, estou de viagem para uma cidade, lugar de descanso, de muita alegria e felicidade. Voarei com os anjos, Miguel e arcanjos e serafins, e se ele cansar, eu irei doar um grande passinho. Isso é cantar. Santo, 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 santo és o Senhor. Santo, 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 santo és o Senhor. Eu não me controlo, ao lembrar eu choro de tanta saudade da minha mansão ao lado de João, na linda cidade. Quando eu lá chegar, eu quero conversar com os meus irmãos. Mas primeiro eu quero abraçar meu Jesus e cantar meus aleluias. Aleluia, Jesus, cante nessa igreja. Santo, 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 aleluia. Santo, santo és o Senhor. Santo, 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 santo és o Senhor. Que maravilha, igreja! Nós temos que ansiar o nosso coração. Adora Ele nessa noite. Aleluia! Nós temos que ansiar o nosso coração, querer morar com Jesus. Nós temos que ansiar que Jesus volte. Nós temos que ansiar, cantar e praticar esse hino que Elizabeth cantou. Jesus vem buscar a tua igreja. Não tem mais nada para nós nesse mundo. Esse mundo não tem alegria, não tem prazer. O que tem é superficialidade. Nós temos que ansiar isso. Se Deus nos deu a oportunidade hoje, vamos cantar, vamos adorar, vamos orar, mas falando, Pai, se o Senhor quiser voltar hoje, eu quero, papai. Temos que estar preparados para chegar naquele grande dia. Imagina, igreja. O céu não pode ser uma utopia, uma coisa assim, aquela coisa lá, é real. Imagina aquele grande dia chegar diante do Pai e falar, eu venci. Eu venci as tentações do mundo. Eu consegui superar o século tal, que eu não sei quando Jesus voltar. Eu venci, eu não fui para o inferno, eu estou aqui ao lado de Jesus. Sim, podendo conhecer, conversar com Jesus. Eu não sei como vai ser no céu, eu sei que vai ser maravilha, mas eu quero ir. Isso tem que arder no nosso coração. Não pode ser algo que a gente acostuma. Ah, estou indo para o céu. Mas aí, estou indo para o céu. Cadê o céu? Ali. O céu tem que ser algo que eu acorde e penso, Jesus, eu não fui hoje, mas se eu voltar hoje, eu preciso estar preparado. Vai dormir? Jesus, o Senhor não voltou hoje, mas se voltar hoje nessa noite, eu preciso estar preparado. Porque um dia, essas portas vão estar fechadas. Porque vai chegar aqui e não vai ter mais a Deus e amor. E o povo, e quem é o povo? Somos nós. Afinal, nós estamos aqui para quê? Para cada dia buscarmos a chegar perto de Jesus, para morarmos com Ele. Eu quero contar rapidamente um testemunho deste Jesus maravilhoso. Olha que tremendo isso. 3 semanas mais ou menos atrás, eu recebi um colega meu de São Paulo, do meu trabalho, que veio aqui, conheceu o time, né, conheceu o pessoal do trabalho. E aí, praticamente, nós ficamos responsáveis por mostrar a cidade de Belo Horizonte para ele. E aí eu fui conjuntamente com outras pessoas do trabalho, fui de moto, deixei minha moto no Mercado Central, em frente ao Mercado Central, um lugar super agitado, cheio de gente, tudo de pensar tá ali. Beleza, corri, deixei minha moto ali, coloquei a moto, e sempre quando eu saio, eu aprendi a apresentar meus bens ao Senhor. Deus, essa moto é tua, passa o teu sangue,
cobre enquanto eu sei. Aprendi isso. Tudo que eu tenho é dele. Não ser fácil. Cheguei num lugar, deixei minha moto com Deus. Estou indo para algum lugar, não deixo ninguém, coloco com Deus. E saí, entrei no carro dos meus colegas e passamos o dia. Fomos em vários locais visitar. Perfeito. Quando chegou 19 horas, mais ou menos, que era o horário que eu tinha combinado de voltar para casa, falei, vamos lá para o Mercado Central pegar minha moto. Quando eu coloquei a mão, cadê a chave? Meu Deus, perdi a chave. Não, calma. Estava eu mais umas 3, 4 pessoas. Calma, aí eu pensei, não. Meu Deus, tem misericórdia. Mas tem minha chave. Depois eu pensei, mas eu não lembro de ter pegado a minha chave. Eu acho que minha chave na minha moto. Eu falei, não, sério? O pessoal, ixi, sua moto no Mercado Central, no centro da sua chave lá, já era. Aí eu comecei, falei, não, eu creio em Jesus. E comecei a orar. Em espírito no carro, o pessoal me leva para lá. Eu comecei a falar, não, eu creio em Jesus. A tua palavra falou que nós temos que apresentar ao Senhor todos os bens, nada que eu tenha é meu. E fui crendo, eu pensei, Deus, mas ao mesmo tempo pensando, Jesus, não pode, minha moto, meu Deus, tem misericórdia. Mas em espírito de Deus, corre, Pai, faça que aquela moto fique cega. Quando eu cheguei, as pessoas foram na frente de moto e eu fui atrás do carro. Quando eu cheguei, eles estavam em pé, a minha moto estava lá. Não tinha mais nenhuma moto. E sabe o que aconteceu? Jesus mandou alguém lá e colocou um cacheta em cima da chave. Tinha uma cacheta em cima da chave, tampado. Jesus colocou em alguém, porque ninguém viu a chave, consequentemente. A moto estava lá guardada. Olha que maravilha que esse Jesus é! Vamos que agora é nessa noite! Oh, glórias! E eu fiquei tão maravilhado. Eu falei, como assim uma moto no centro de Belo Horizonte com uma chave, ela está aqui, alguém colocou uma cacheta. Que eu só ajoelhei e comecei a adorar a minha mão para cima. E aí o pessoal que estava comigo, que não é cristão, falou, pode adorar esse Deus aí mesmo, seu, porque essa moto aqui não tem outra condição de adorar aqui não. Eu falei, sim, porque ele reina para sempre. E foi o que eu li aqui, está escrito em Hebreus 4, nada, Hebreus 4, 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de dar contas. Da mesma forma que nós vamos dar conta para Jesus das coisas que temos falado na terra, das coisas que temos feito, Jesus também está com os olhos abertos, vigiando aquilo que nós pedimos hoje. Então esse é o Deus vivo na qual nós estamos almejando entrar lá. Então, irmãos, sempre apresenta tudo a Ele, porque tudo que nós temos é dele. E Ele cobre para que nós possamos vir aqui agora, dar o testemunho e dizer, Jesus nos cobre com sangue puro. Cabe assim, palmas que adorem a Jesus nessa noite. Vamos ouvir o Manasso trazer aquilo que Jesus colocar em seu coração nessa noite, para a edificação da igreja. Palmas que adoram a Jesus nessa noite. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Santo Maravilha, Jesus. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Glórias a Deus. 48, amém? O hino 48 da harpa. Vamos assim louvar o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfador, com sua graça, 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 chegar o dia do triunfador.
Wellington trazer aquilo que Jesus colocar em seu coração, para nossa edificação nesta noite. Maravilha, maravilhas. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ver o companheiro do caminho. Amém. Vamos receber o irmão com as palmas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salve a igreja na paz de Jesus. Amém. Prazer estar aqui juntamente com os irmãos, né? Nós adorar o nosso Senhor. Quem está sentindo a graça de Deus através dos louvores? A gente poder estar ligado com Deus, né? Até no louvor Deus fala com ele. Deus começa a falar na oração, fala no louvor, quando chega na palavra ele já está sendo arrebatado. É, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos nos alegrar, igreja. Glória a Deus, aleluias. Eu vou cantar um hino aqui, glória a Deus. O dia que Satanás tentou Jesus. Glória a Deus, aleluias. Porque Satanás sabia que ele ia ganhar milhares e milhares e milhares de almas. Satanás, a fúria de Satanás foi tão grande, porque, glória a Deus, Satanás, ele viu que ele perdeu. Ele viu, aleluias, que o mundo todo iria render aos pés de Jesus, através do teu sangue na cruz, aleluias. Presta atenção na letra dessa música, assim. Jesus foi para o deserto, ficar em consagração. Fazer a tentação, quando Cristo esteve fome, Satanás nos cristãos, mostra que é poderoso, transforma
fluindo para não atrasar o culto. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus, aleluia, falar no teu coração. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor. Santo, 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 Senhor. Diga santo, santo. É aquele que vive, aleluia. Oh, aleluia. Digo de toda a honra e toda a glória, aleluia, Jesus. Eu não preciso
vai trazer a palavra de Deus. Vamos orar, colocar de pé, para orarmos, para recebermos nessa noite o servo do Senhor. Pai querido, eu te louvo, Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, papai. Pai querido, nós temos entoado em teu nome louvores aqui, Pai. Temos lido a tua palavra, Jesus, que é tudo para ti, para a tua honra e para a tua glória. Pai querido, usa o teu servo nesta noite, papai, para trazer um alimento direto do céu, um canal direto para que possa nos alimentar, Jesus. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos para a edificação do teu nome. Amém e amém, amém. Vamos receber o servo com as palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glorifica a Deus, meus irmãos. Deus se faz presente neste lugar. A Ele a glória, a Ele a honra. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Diz glória a Deus. Amém. É motivo de alegria, porque estamos vivos e estamos na casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é o 12º elo da campanha Vitória em Tempo de Crise. Quero cumprimentar os ouvintes de casa, aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que vão nos acompanhar depois, com a paz do Senhor Jesus. Amém? E a amada igreja com a paz do Senhor Jesus também. Amém? Abra a vossa Bíblia aí em Atos capítulo 16, versículo 37 até o versículo 39. Irmãos, eu não sei se alguns viram, eu mandei um áudio, né, lá no grupo da igreja e no grupo dos obreiros, das obreiras, convocando a todos que puderem, quiserem, sentir no seu coração, fazer um jejum amanhã em favor da nossa pátria, em favor da nossa nação. Domingo é o dia que vamos exercer a nossa cidadania. O fato de eu ser um cidadão do céu não me isenta de ser um cidadão da terra. Amém? E hoje eu quero pregar sobre cidadania. Nós somos espirituais, mas não deixamos de ser humano. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 16, versículo 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, 12, 13 e 14 e 15. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, errei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Amém? Levanta sua mão para o céu e diz: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar, e uma salva de palmas à palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela merece ser exaltada. Irmãos, infelizmente, isso acontece muito, principalmente nós que somos pentecostais. Irmãos, eu não tenho nada a ver com política. Eu odeio política. Política não é para mim, porque
Na final de contas, eu sou servo de Deus, eu sou um homem muito espiritual, e eu não gosto de política, porque todos que nós colocamos lá são corruptos. Irmãos, eu também pensava assim alguns tempos atrás. Aí a gente vai aprendendo, a gente vai se amadurecendo, a gente vai estudando, a gente vai pesquisando. E se você voltar para a palavra de Deus, você pode ver na Bíblia que o nosso próprio Jesus, ele sendo Deus, ele não era homem como nós, era homem, 100% homem, 100% Deus. Ele exerceu a sua cidadania quando ele estava aqui na terra. Só que o importante, nós principalmente que somos pentecostais, nós queremos exercer a cidadania aquilo que nos convém. Aí quando chega na hora da política, na hora de votar, eu não quero exercer cidadania, eu pego o papel na hora que eu vou votar, no caminho, né, que eu vou votar, eu acho qualquer papel e volto ali para os cocos, não quero saber, e nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu te provo. Lá na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, esses países que estão sendo governados pelos partidos da esquerda, vai lá para você ver pessoas crentes passando fome. Ah, irmão, mas para que eu vou votar? Para que eu vou exercer a minha cidadania? Se Jesus está voltando, então para que você trabalha? Para que você luta para você obter o seu sustento? Irmãos, uma coisa que nós não temos, e nós sabemos disso, nós não temos onisciência. Quem tem onisciência é Deus. O fato de você votar e aquele camarada que você colocou no poder, que vai representar você, as pessoas que estão lá nas autoridades, é para nos representar. E lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E se você não acredita nisso, você está contra a palavra. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, irmão. Isso não é conto do Paulo, isso não é história minha ou de pregador. Isso está na Bíblia. Cabe você crer ou não. Ah não, eu só vou obedecer essa parte aqui que me convém. Esta outra parte aqui, de exercer a minha cidadania, de me posicionar, não, eu não vou exercer, porque isso não é para mim. Você está completamente enganado, errado. E eu pensava assim. Mas o importante do homem, irmão, a grandeza do homem não está nos seus acertos. Aprende uma coisa: a grandeza do homem e da mulher não está nos seus acertos, está em reconhecer os seus erros e corrigir as suas rotas. Não é porque eu votei em fulano e que ele foi corrupto e que ele roubou, que eu não vou votar mais. Então quer dizer que quando eu saio para poder procurar um emprego, quando eu não encontro, eu não procuro mais? Quando é no sentido de trabalho, quando é no sentido de alguma coisa que me convém, eu corro atrás e eu vou. Agora quando vou falar de política, não, política não tem nada a ver com cristão. Estamos enganados. O próprio Jesus exerceu sua cidadania. Quando ele estava aqui na terra, ele disse para Pedro, uma certa vez indagaram a Pedro: Pedro, o mestre, o teu mestre, ele paga tributo a César? Pedro chegou na sua casa onde Jesus estava. Antes de Pedro falar, o Espírito já havia revelado para Cristo. Ele falou para ele: Pedro, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de César, aquilo que é daqui da terra, irmãos, é daqui da terra. Aquilo que é do céu vai continuar sendo do céu. E o fato de você ser cristão, o fato de você ser espiritual, o fato de você ter os dons de Deus, você não está isento das coisas terrenas. Você come, você bebe, você dorme. O nosso irmão pastor Narciso deu uma boa palavra aqui no dia da Santa Ceia, mas eu quero ir mais além. Ele foi muito equilibrado, mas existem momentos, irmãos, e principalmente nessa questão, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Isso é questão seríssima. O que nós vamos fazer no domingo agora é uma questão séria. É uma questão de responsabilidade sua e minha. As pessoas lá da Venezuela não pensavam isso.
Se você chegar lá na Venezuela, não tem nem cachorro nem gato, porque não sobra. Está todo mundo comendo cachorro e gato. A fome alastrou. Colômbia, Argentina, vai lá nos países, e lá tem crente, e lá tem cristão. Mas talvez eles não estavam tão informados, ou não estavam tão assim, compreendidos, de que eles deveriam exercer a sua cidadania. Nós exercemos a nossa cidadania, irmãos, desde a hora que você levanta para você ir para o seu trabalho. O que é exercer cidadania? Eu resumo em 2 palavras. Exercer cidadania significa cumprir os meus deveres e reivindicar os meus direitos. Cumprir os meus deveres. Todo cidadão tem que cumprir o seu dever. Da mesma forma que eu tenho o meu dever, eu tenho o meu direito. Qual é o direito do cidadão? Você sabe qual o seu direito? Você sabe qual é o seu dever? Você como cristão? Não, irmão, eu não olho para essas coisas não. O meu negócio é só Bíblia. É só oração e jejum. Ah, é? Aí você vai ser pulado no seu direito? Cumprir os meus deveres. Vou falar alguns itens dos nossos deveres. Promover educação e saúde e sustentação para os nossos filhos. Cumprir as leis. Respeitar o direito alheio. Isso é dever do cidadão, isso é dever de crente, é dever de ateu, é dever de espírita, é dever de qualquer cidadão aqui no Brasil. O dever de um cidadão, quando você nasce, os nossos pais, o que eles fazem? Imediatamente vão no cartório para nos registrar. O que eles estão fazendo? Estão exercendo cidadania. E você quer falar que isso não é para você, porque você é crente. Porque você é espiritual, né? Nós somos espirituais, mas não deixamos de ser humanos, irmão. Nós temos que entender isso, nós temos que ser equilibrados, né? E os meus direitos? Você tem direito à escola pública, você tem direito ao hospital público, ainda que o nosso hospital, a nossa saúde é precária aqui no Brasil, mas é público e você tem direito de ser atendido sem pagar nenhum centavo. É direito seu. Você tem direito de ir e vir, de transitar nas ruas. Você tem direito, é um direito seu. Aonde que você vai buscar? Aonde que você vai procurar entender quais são os seus direitos? Um dia que você tiver oportunidade, pesquisa no Google, compra um livro de Constituição Federal de 1988. Ali você vai ler e vai ver quais são os seus direitos. É igualzinho nós estamos aqui na igreja. Um dia, tem muito tempo isso aconteceu. Um rapaz chegou aqui para a igreja para poder ouvir a palavra e ele estava meio alterado, ele estava alcoolizado. E aí eu vi que ele estava tirando a atenção da igreja, fazendo gracinha. Não tinha demônio não, é carne. É carne, a gente sabe quando é demônio. Deus tem nos dado discernimento, quando é espírito, quando é demônio. Quando é demônio, quando é carne. Era carne, né? Alcatra ou então filé mignon, purinha, fazendo gracinha e tirando a atenção das irmãs e dos irmãos. Eu cheguei perto dele e falei uma palavra para ele. Falei, olha, aqui não, você não vai fazer gracinha aqui. Aí uma outra pessoa que estava aqui, não vou citar o nome, me olhou com uma cara não muito boa. Porque acha que porque aqui é a igreja, o camarada pode chegar e aprontar e fazer o que quer. Não vai fazer não. Porque eu não sou nenhum bobo, eu não sou nenhum alienado. Não está mexendo com bobo aqui não, irmão. Quer fazer gracinha? Como que lá no tribunal ou em qualquer repartição, no shopping, o camarada não faz gracinha? Aí dentro da igreja quer aprontar e fazer gracinha, quer chamar a atenção das irmãs. Engraçado que ele não ia para o lado dos irmãos, só para o lado das irmãs. Ele queria ser a atração daquele dia. E tinha um pregador aqui pregando, e eu cheguei perto dele e falei com ele, baixinho no ouvido dele, aqui não. Você vai fazer gracinha lá fora, você quer sentar, ouvir o culto, prestar um culto a Deus? Não, foi embora. Nós temos que aprender a reconhecer os nossos direitos, irmão. Senão pessoas vão burlar o seu direito, por mais que você seja cristão, e Deus não vai ter nada a ver com isso. Porque Deus não é culpado da nossa ignorância. Se nós não queremos viver na ignorância, temos que buscar sabedoria. E muitas pessoas têm padecido e têm levado uma situação de vida difícil por falta de conhecimento. Ele não busca. Ele não paga o preço.
E quando vai falar nessa situação, as pessoas não gostam. Mas hoje Deus colocou no meu coração para me orientar você. Aí cabe a você, não a mim, a você tomar sua decisão. Exercer cidadania é você cumprir o seu dever, reivindicar o seu direito. Exercer cidadania é também você se posicionar, meu irmão. Quando você se posiciona, você está exercendo a sua cidadania. Exercer cidadania, os apóstolos exerceram a cidadania, Jesus exerceu cidadania, Paulo exerceu cidadania. E quem era Paulo? Um homem que foi ao terceiro céu, um homem que teve revelações inefáveis, um homem que os lenços de Paulo curavam os enfermos. Ele era tão espiritual que não era para ele querer exercer cidadania. Eu sou muito santo, eu sou muito espiritual. Não. Paulo sabia discernir o momento em que ele tinha que agir como espiritual e o momento que ele tinha que agir como homem humano aqui na terra. E nós temos que saber disso. Exercer cidadania, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam: ah não, mas para que eu vou exercer cidadania, irmão? Para quê? O mundo está tão difícil, a corrupção continua. Aí você deixa de reivindicar os seus direitos e cumprir os seus deveres. Exercer cidadania é o mesmo legado de política. Você faz política o dia inteiro e você não sabia. Você acha que política é somente aqueles que estão nos poderes. Não. A partir do momento que você sai da sua casa, você está fazendo política. Você sabe o que significa política? A palavra polis, ela vem do que? Da cidade. Ticos vem de fazer bem comum a todos. Ser político ou fazer política, não politicagem, é fazer um bem comum a todos. Lá no seu trabalho, você está fazendo um bem para a sua patroa. Lá na sua casa, você está fazendo um bem para a sua família. Isso é fazer política. O porteiro faz política, o motorista faz política. Nós fazemos política o dia inteiro e nós estamos falando que é do diabo. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto lá na minha casa, pedindo a Deus uma palavra, uma orientação para poder passar para a igreja, eu ouvi uma vez aqui nesta igreja a pregação do nosso pastor Naasso, e tem muito tempo essa pregação. O problema nosso é que nós, nos anos atrás, nós dava posse para o diabo aquilo que não é dele. A televisão é do diabo, passou a ser dele. A política é do diabo, está passando a ser dele. O que mais que nós vamos dar posse do diabo? Aí, numa segunda-feira que eu estava aqui, a nossa irmã Raquel estava pregando. Eu estava sentado ali naquele banco, como a nossa irmã Amanda estava. Olha para você ver como que é o Espírito Santo, irmão. Às vezes você pensa que a bênção sua só chega na hora da revelação. Você está completamente enganado. A partir do momento quando você coloca os pés aqui dentro e que você se liga ao céu e deixa o Espírito Santo comunicar ao teu espírito, Deus já começa a trabalhar. E Deus tocou fortemente no meu coração uma palavra que ela falou. Ela estava pregando, eu lembro até hoje, Mateus capítulo 4. Tem pessoas que não lembram o capítulo e o livro que foi pregado ontem. Ela pregou Mateus capítulo 4. Uma palavra que a irmã Raquel falou aqui. Deus falou ao meu espírito. Ela falou assim: o diabo não tem nada. Uma palavra simples, né? Parece simples. E não tem mesmo não. Nem o inferno é dele, porque quem criou o inferno foi Deus para lançar ele no inferno. E nós ficamos dando posse para o diabo uma coisa que não é dele. E ele vai bater palma. É isso mesmo que eu quero, não é meu não. Estou chegando e estou tomando conta. Se a televisão, se o rádio, se a internet, se nós que somos cristãos e que nos dizemos que somos tão espirituais, tentasse influenciar as redes sociais em todas as áreas, irmão, você tem que influenciar em todas as áreas. Você tem que se posicionar em todas as áreas. Eu não estou falando que você tem que debater, discutir, brigar com respeito à política, não. Mas eu debato, eu ponho a minha posição. Eu me posiciono, eu tenho direito, eu vivo num país democrático de direito.
Eu tenho o direito de falar, não vou votar em Lula. Por quê? Porque foi um ladrão, roubou 13 anos no governo e não tem nenhum pecado nisso. Não tem nenhum pecado. Não fica admirado, não. Por que você vai votar no fulano de tal, no outro? Porque ele defende os meus princípios. Ele não é contra o aborto, ele não é a favor do aborto. Ele não é a favor de liberação de drogas. Irmão, eu não posso ficar no meio termo com isso não, irmãos. Eu não posso ficar, entendendo? Sem querer ofender. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou colocando a minha posição. A minha posição. Eu vim agora com o Osto. Nós viemos conversando sobre isso. Eu tenho uma posição e ele tem outra. É um direito. Agora, eu tenho que colocar a minha posição. Eu não posso brigar, violentar, discutir. Agora, eu não vou votar num camarada que roubou, né? Que roubou, que levou o país ao caos, que não é a favor dos meus princípios. Porque quem vai me representar lá é quem? Quem que vai nos representar lá? Deus. Entendendo? É o homem. Não é Deus não, é o homem que vai nos representar lá. Você vai votar e vai colocar ele lá para te representar você. Aí você vota num camarada que ele não é a favor dos seus princípios, é contra os seus princípios. Você é cristão, é contra os seus fundamentos. Você vai votar no camarada para ele poder te representar? Não voto. Essa é a minha posição. Não brigo, não discuto, mas eu coloco a minha posição. Isso é exercer cidadania. Irmão, não tem barganha, irmão. Não tem barganha. Eu tenho que me posicionar e eu tenho o direito de me posicionar. E vou te provar aqui dentro da Bíblia como que o apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 37 a 39, ele se posicionou. E hoje nós não queremos nos posicionar, nós queremos ficar no meio. Não, eu não posso falar do fulano, irmão, não tem nada contra Lula, não. Nós vamos orar para ele, para Deus libertar ele da corrupção, da mentira e da cachaça. Vamos orar para o Bolsonaro também. Eu não sou apaixonado por Bolsonaro, não. Eu morro de amor pela minha esposa. Eu não sou aliado a Bolsonaro, eu não sou alienado. Eu sou aliado. Entendeu? Eu não estou falando que ele é o melhor, que ele é o bambambam, que ele não comete erro. Mas numa escala de valor entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro. Ele não é o mais bom, ele não é o melhor, mas ele é o menos pior, na minha visão. E contra fatos não tem argumento, irmão. Não tem argumento. Contra fatos não tem argumento. Nós vimos o que aconteceu. Por mais que você não acompanhe a rede social e jornal, mas você viu o que aconteceu na época em que esse governo ficou, né? Ah, comi carne, eu comia isso, fazia aquilo. É muito fácil, né? É muito fácil. Eu vou entrar ali no supermercado EPA, vou roubar para dar aos pobres. Eu estou fazendo coisa correta? Não, estou sendo incorreto. Então, exercer cidadania é você se posicionar. Apóstolo Paulo, ele se posicionou. Ele estava na cidade de Filipos. E ali havia uma jovem com espírito de adivinhação. Aquela jovem estava perturbando Paulo direto. Todos os dias perturbando. Olha, estes homens, é o homem que fala a verdade, é o que fala o caminho da salvação. E Paulo ficou ouvindo aquilo há muito tempo. Aí um certo dia Paulo perturbou com aquilo. Sabe o que Paulo fez? Expulsou o demônio que estava na vida daquela jovem. Ela dava muito lucro para os seus senhores. Quando ele expulsou o demônio de adivinhação, porque o nosso Deus não adivinha nada, o nosso Deus revela, o Espírito Santo revela o oculto escondido, né? E o diabo não adivinha nada, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe do futuro, e eu sei do futuro do que está na Bíblia. A Bíblia nos revela o futuro, que vai haver princípio de dores, grande tribulação. Nós sabemos do futuro do que está na Bíblia, mas você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, e nem eu, porque nós não sabemos o futuro. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele sabe de todas as coisas. A Ele a glória e a honra. Ele sabe. Paulo expulsa aquele demônio. O que acontece? Eles pegam Paulo e prendem Paulo. Não prende não. Primeiro eles açoitam Paulo em praça pública. Rasga os vestimentos de Paulo.
bate em Paulo e Silas nu, diante de todo mundo, deixa ele pelado, nu, açoitou Paulo e Silas. Até aí Paulo ficou calado. Aí quando Paulo ficou preso e quando eles foram liberar Paulo que reconhecia e sabia dos seus direitos, eles queriam soltar Paulo por debaixo do pano. Paulo falou com o carcereiro: não, você vai lá nos magistrados e vai falar para eles virem aqui me soltar, porque eu sou cidadão humano, eu sou cidadão romano, e eles não poderiam ter me açoitado sem antes ter me julgado. Paulo reivindicou o seu direito. E você não vai reivindicar o seu direito exercendo a sua cidadania, não? Eu falei que exercer cidadania é cumprir os deveres e reivindicar os seus direitos. Paulo reivindicou o seu direito. O que aconteceu? Os magistrados tiveram que ir lá. E lá no versículo 39 e 38, a Bíblia fala que aqueles magistrados suplicaram a Paulo. Sabe o que significa suplicar? Pedir humildemente, insistentemente. Porque aqueles magistrados que fizeram isso com Paulo, ele estava dando a cabeça dele à forca, porque eles não poderiam ter açoitado Paulo. Paulo era cidadão romano, ele era judeu, mas ele era cidadão romano. Ele reconhecia o seu direito. Ah, você não quer reconhecer o seu direito, não? Fica aí, achando que Deus vai fazer tudo para você. Aquilo que você tem que fazer, irmão, Deus não move uma palha. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus move céu, Deus move terra, Deus move mar, Deus move qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Paulo reivindicou o seu direito. 1 Pedro, vou citar um outro apóstolo que nos manda exercer a cidadania. Nós vemos aqui capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. O que o apóstolo Pedro disse? Sujeitai-vos a toda autoridade humana. Sujeitar a toda autoridade humana. Quando Pedro escreveu esta carta à igreja da Ásia ali, da Ásia Menor, quando Pedro escreveu essa carta, você sabe quem que estava no poder do império? Nero. Nero. Já ouviu falar de Nero aí? Bonzinho esse homem. Ele mandou abrir a barriga da mãe dele para ele ver de onde ele tinha nascido. Bonzinho esse homem. Ele pegava carne, e colocava nos cristãos e soltava ele lá no Coliseu, junto de leões e onça, para poder matar os cristãos. Bonzinho esse camarada. Era Nero. Acusou os cristãos de ter colocado fogo em Roma. Mentiroso. Mesmo assim, Pedro não deixou de nos deixar esta palavra, que nós devemos exercitar, que nós devemos exercer a nossa cidadania. Ele disse: sujeitai-vos a toda ordenança humana. Ah, não, irmão, eu sou sujeito a Deus. Você está completamente enganado, irmão. Nem Deus você está sujeitando. Que se você não sujeita a ordenança humana, se você não se submete a ordenança, a qualquer ordenança humana, você não se sujeita a Deus. Porque isso aqui, quando Pedro escreveu, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Ele não escreveu porque veio da cabeça dele, não deu vontade de escrever isso, não. Ele escreveu numa época terrível, onde Nero era imperador, homem cruel, matava os cristãos, torturava os cristãos, queimava os cristãos. É só você comprar o livro de Coliseu de Roma, que você vai ver a história que os cristãos passaram. E hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade, irmãos, de estarmos aqui para adorar o Senhor. Oh, aleluia! Hoje você tem liberdade, irmão, para adorar a Deus. Oh, que maravilha! Mas pessoas sofreram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Teve reforma protestante para que nós pudéssemos chegar aqui. Ah, não, irmãos, mas eu sei que Jesus vai voltar, então não preciso exercer minha cidadania, porque vai acontecer a grande tribulação, irmão. Irmãos, lá em 1 Timóteo, eu não me lembro o versículo, mas lá no capítulo 2,
Sabe o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo? Antes de tudo, olha o que Paulo fala. Antes de tudo, fazei deprecações, orações, intercessões, por quem? Por todos os homens, pelos reis, pelos governadores e por todo aquele que está em eminência. Sabe o que Paulo está falando aqui? Antes de você orar por você, antes de você orar por qualquer causa, ore para aqueles que estão no poder. Ore para aqueles que estão no poder. Irmão, se é que vai acontecer, se eu não tenho nada a ver com isso, para que Paulo ia mandar orar, irmão? Para que Paulo ia mandar orar? Paulo ia perder tempo de mandar orar? A sua oração tem poder de mover o céu. A sua oração tem poder de arrancar governadores e colocar governadores bons. A Bíblia fala que a igreja, o que liga aqui na terra, é ligado no céu. Aleluia! Há poder na sua oração. E há poder na sua ação também. Não é só orar não, é agir. É tomar atitude. Dia 2 agora é dia, irmão, de nós tomarmos uma atitude. Eu não estou falando que se você votar no Lula, você vai para o inferno, não, irmão. Tem nada a ver isso. Vote em quem você quiser, em quem você achar. Eu estou pondo a minha posição. Eu não consigo ver e enxergar isso. Um cristão, né? Votar em A ou votar em B numa pessoa a qual não defende os meus princípios. Eu não consigo enxergar. Não consigo ver. Não consigo ver. Não consigo enxergar isso. Né? Isso aí é fato. Pedro nos manda: sujeitai a toda ordenança humana. Por que você tem que sujeitar? Porque esses homens que nós colocamos lá, irmão, sabe para quê? Olha o que está escrito aqui em Pedro. Quer governadores, como por ele enviados, fala para quê? Para castigo dos malfeitores e para a honra daqueles que fazem o bem. Esses homens que estão em eminência e são colocados no poder, é para eles fazerem isso. É para eles fazerem isso, mas só que o problema é que às vezes você coloca alguém lá, ao invés dele castigar o malfeitor, ele que é o malfeitor. Ele que é o malfeitor. Mas você fez a sua parte. Você exerceu a sua cidadania. Você não tem onisciência não, irmão. Quem disse que quando você sai para o seu trabalho, você sabe se você vai chegar ao seu destino? Você sabe? Eu não sei. Eu saí para trabalhar. Ah, então porque eu não sei se eu vou chegar no meu destino, eu não vou trabalhar. É assim que eu faço? Não, eu vou trabalhar. Porque eu sei que uma hora eu vou chegar lá. O meu foco é lá. Agora, quando diz respeito à votação, à política, aí eu quero desconsiderar. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. E aí, aquelas pessoas que não defendem e que não seguem os nossos princípios, eles estão abraçando isso, irmão. Estão abraçando, estão influenciando nas escolas, nas ruas, na vizinhança. E nós que temos, irmãos, a mente de Cristo, temos o Espírito de Deus, estamos deixando pessoas se posicionarem e nos calarem. Não podemos fazer isso, irmão. Não briga, mas se posiciona. Se posiciona, é um direito seu. Você tem o direito de ir e vir. Ainda por enquanto aqui não é país comunista. Glória a Deus e graças a Deus. E em nome de Jesus eu declaro: o nosso Brasil é do Senhor Jesus. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. Na hora que chegar o momento de que tiver que vir a luta, a tribulação, a grande tribulação, que aí, irmão, quando vier a grande tribulação, irmão, vai alcançar todos. Vai alcançar todos, aí não vai ter pé me dói. Mas enquanto não chega, se eu posso viver uma vida sossegada e tranquila, igual o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, antes de você orar por você, faz intercessão, dê precações e orações em favor daqueles que estão em eminência. Porque esta é a vontade de Deus. Sujeitai-vos à ordenança, para que esses homens que estão lá venha castigar os malfeitores. Agora me diz aqui, olha para você ver às vezes como nós somos hipócritas. No momento da votação nós não queremos exercer a nossa cidadania.
Agora, quando alguém rouba a tua casa, ou quando alguém subtrai alguma coisa de valor, quem que você chama? Você liga para o 190, né? Aí você quer exercer cidadania. Aí quando diz de política, eu não exerço. Mas quando é alguma coisa que me fere pessoalmente, eu vou exercer. Engraçado, né? Isso aí não tem nada a ver comigo. Mas deixa mexer no teu bolso. Deixa mexer no teu bolso. Você vai querer exercer. Até para você ligar para a polícia, você está exercendo a sua cidadania. Você tem direito. Você é cidadão do céu, mas por enquanto você está aqui na terra. E você tem esse direito. Isso é uma ordenança de Cristo, de Jesus. É Ele que nos ordenou. Então, irmãos, eu vou terminar a minha palavra. Eu não quero tomar muito tempo. Tinha mais coisa para poder falar. Mas eu senti no meu coração de passar essa palavra para vocês. Né? Eu não poderia me apenegar de uma situação dessa. Domingo é o dia. E eu estou convocando a igreja. Eu estou convocando a igreja. Se você quiser e se você puder. Amanhã, vamos levantar um jejum em prol da nossa nação. Que homens corruptos não venham mais assumir o poder. E se assumir o poder, Deus venha destronar ele. A Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo sofre. O povo sofre. Então, meus irmãos, que você tenha uma boa votação, com consciência, com equilíbrio, tá? Com equilíbrio. E você sabe, hein? Aqueles que são obrigados a votar. Isso é coisa do cidadão, hein? Exercer cidadania. Votar é regra, é lei. Para aqueles que são abaixo de 70 e aqueles que são menores de 16. Quando você não vota, sabe o que acontece com você? Você é impedido de ocupar um cargo público, você é impedido de fazer um concurso público, e você é impedido de fazer empréstimo bancário, você é impedido de pegar um passaporte e viajar para outro lugar se Deus abrir uma porta para você. Eu acabei de falar na pregação, deveres e direito. Nós temos os nossos direitos, mas temos os nossos deveres. Não vamos fechar os olhos e tampar os olhos e fingir que não é conosco. Amém? Que Deus ilumine a sua mente. Que Deus ilumine a nossa nação. Tá? Que essa nação sirva de exemplo, assim como Israel serviu de exemplo para outras nações. Amém? Aqui é um lugar bom para nós viver, irmãos. Brasil é um lugar maravilhoso. Olha para você ver Rússia e Ucrânia, como eles estão em guerra. Eu fiquei triste quando um camarada me falou, Paulo, lá na Venezuela, não tem cachorro e não tem gato. As pessoas estão jantando e almoçando. Triste, irmão. Triste. Isso é triste. Por enquanto você acha que não é com você, porque você não está passando por isso. Mas alguém que já passou necessidade, alguém que já passou privação de pão, ele sabe o que é que eu estou falando. Você ir lá na panela e não ter. Sabe quem fez isso? Os esquerdopatas, os esquerdistas, né? Que defende tudo de errado, tudo que é lixo. Tudo que é lixo eles defendem, né? Mas o cristianismo não, irmão. O cristianismo veio para libertar a nação. O cristianismo veio para que nós vivemos livre. Tá bom? Foi a reforma protestante que fez isso, irmãos. Foi a reforma protestante. Foram nós, foi o cristianismo. A liberdade não veio do comunismo ou de qualquer outra religião. Veio do cristianismo. Amém? Em nome de Jesus, você que é ouvinte, tá? Você que está me ouvindo aí falar de Bolsonaro ou de Lula, não se entristeça. Eu estou me posicionando, mas que Deus ilumine a sua mente e que o nosso Brasil continue sendo do Senhor Jesus. Amém? E assim eu encerro, tá, essa mensagem e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Deus nos abençoe. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.